Capítulo 35. É bom ver você. Vanisa disse informalmente enquanto se aproximava da rainha com um aceno feliz. Draudilon bufou, a demonia estava tão informal quanto sempre, ela parecia categoricamente incapaz de realmente usar títulos quando se tratava da maioria dos membros da realeza, ela reservava deferência formal fora das cerimônias, apenas com a Papa ou Sua Majestade Feiticeira, ou certos cidadãos de Nazarick. Com todos os outros, ela os tratava mais como pares e companheiros, em pequenas doses, a rainha Draudilon até achava isso revigorante, a personalidade de caipira que parecia vir tão naturalmente para a sádica folclórica era bem parecida, encantadora, em pequenas doses. A lembrança da linda e saltitante garota portando a faca e mais ou menos saltitando na frente da multidão, a maneira como sua mão voava enquanto ela cortava nobres um pedaço de cada vez diante da multidão faminta por sangue, parecia tão em desacordo com aquele sorriso radiante e comportamento amigável. O arrepio percorreu a espinha de Draudilon quando a demonia em pele humana se aproximou. E a rainha estendeu sua mão. A maioria teria pegado, virado os nós dos dedos para cima e beijado em deferência, mas Vanisa simplesmente agarrou-a com as duas mãos e deu-lhe uma sacudida vigorosa. Então, dia da faca, não é? O sorriso branco perolado de Vanisa e os olhos brilhantes quase escondiam a insanidade delirante e gritante logo abaixo da superfície. Mas para a rainha culpada que carregava o fardo do perdão da mulher por sua própria parte em moldar a loucura que estava sob a superfície, o trocadilho era menos uma piada do que poderia ter sido de outra forma. Mais de uma vez a rainha ficou acordada à noite e se perguntou: será que ela vai se vingar de mim por minha parte em sua ruína? Era algo improvável, a bela sádica a considerava do mesmo lado, afinal, e nunca demonstrou ressentimento externo. Mas nas horas do crepúsculo, quando era difícil dormir e seu corpo ansiava por uma bebida novamente, era difícil escapar daquele pensamento, e do que parecia tê-la visto realizando suas vinganças. Mas a rainha enterrou isso mais fundo do que Vanisa conseguia enterrar suas excentricidades, e deu um sorriso encantador de volta para a mulher. Ah, sim, mas eu não esperava que alguém da agência de inteligência de Sua Majestade viesse me visitar. Há algum problema? Algo em que eu possa ajudar? Ela disse, algo que eu fiz. O pensamento terrível veio depois. Um pouco. Vanisa respondeu, veja, eu tenho que fazer uma verificação de antecedentes de um cara que morava aqui, um daqueles vampiros que recebeu a anistia que Sua Majestade deu a todos aqueles monstros que queriam vidas normais e que queriam sair e parar de brincar de esconde-esconde. Um cara chamado Intan. Veja, eu tenho algumas informações boas, muito boas, e aprendi muito sobre sua infância e tudo mais, mas então, tem muita coisa que desapareceu. Pensei em dar uma passada na Biblioteca Real. Veja o que você tem aqui, está tudo bem? Você veio até aqui para conhecer a história de um vampiro? Draudilon perguntou, brevemente perplexo com o absurdo do pedido. Sim, e como este palácio aqui, Vanisa gesticulou para as paredes ao redor dela, ainda tem a melhor biblioteca do reino, pensei em passar por aqui, dizer olá e dar uma olhada. Veja, comecei a pensar que desde que esta cidade foi construída, ela não poderia ter uma grande presença de monstros. E o que livra monstros como outros monstros, estou certa ou não? Vanisa fez a pergunta retórica com um encolher de ombros, e para isso, Draudilon só conseguiu assentir. Entendo. A rainha respondeu, embora fosse mentira, você pode usar a biblioteca, é claro, e se você ficar muito tempo, a comida para ser servida se você estiver com fome, eu vou apenas garantir que os chefes saibam preparar algo para você se você pedir. Poderosa vizinha, obrigada. Vanisa disse e deu um sorriso doce para seu antigo governante. Eu me lembro do caminho, então não preocupe sua linda cabeça em me guiar até lá. Tenho certeza que sim. A rainha reconheceu, o brilho incomum da camponesa não passou despercebido pela realeza, apesar do papel folclórico de não sei de nada, camponesa ignorante que a demonia às vezes assumia. Vanisa não olhou para trás quando se separaram. Embora tenha sentido os olhos da rainha dracônica em suas costas até que ela estivesse fora de vista e acelerou um pouco seus passos no caminho para a biblioteca. A pedra cinza do castelo trouxe muitas lembranças feias e desagradáveis à mente. O castelo de Astraca parecia muito com este, as paredes se fecharam ao redor dela, e seus passos aceleraram.
seus dedos dos pés se amassaram para dentro. Felizmente a rainha mantinha apenas uma equipe relativamente pequena em comparação com a maioria dos membros da realeza, e tendo visitado antes, ela conhecia os caminhos a seguir, e esses eram pouco usados. Seus passos ecoavam nas paredes vazias do longo salão de pedra que a carregava, a guiava, em direção às grandes portas duplas. O teto era alto, nada menos que 6 metros acima de sua cabeça, e a porta dupla não era menos. Cada lado da pesada porta de carvalho tinha a largura inteira de sua envergadura em sua forma demoníaca, e pesada o suficiente para que não fosse incomum para um homem adulto lutar para abrir a porta. Vanessa colocou a mão no painel de metal de latão plano e empurrou. As antigas dobradiças de ferro da porta rangeram e gemeram, mas a porta cedeu à pressão que ela aplicou e ela deslizou para dentro da maior biblioteca do país. Ele fazia jus ao título. As prateleiras de pedra eram construídas na própria parede ao longo dos lados. Colunas de pedra subiam do centro do chão até o teto alto, que era pelo menos 2 vezes mais alto que o teto do salão externo, e ao redor de cada coluna havia prateleiras circulares de madeira escura antiga e polida nas quais ainda mais livros eram alinhados. Prateleiras longas e retas do mesmo tipo de madeira, dispostas em longas fileiras, tinham escadas altas de madeira presas a pequenas rodas e aninhadas em pequenos trilhos de metal, permitindo que as pessoas alcançassem os níveis mais altos, e bem acima, muitas janelas pequenas abriam a sala para ser inundada de luz natural, projetando sombras sobre o chão devido às muitas mesas, cadeiras e prateleiras. Um sentimento de retidão tomou conta da demonia e ela bateu palmas e esfregou as palmas com vigor, no espaço muito mais aberto, longe dos limites do corredor estreito. Seu ânimo se elevou. Tudo bem, vamos ver o que a história tem a dizer sobre você, então, é melhor que seja bom. Ela disse a si mesma e respirou o ar mofado de tinta e papel antigo com o qual todas as bibliotecas antigas estavam saturadas. Ela usou suas habilidades e começou a percorrer as prateleiras em busca de respostas de um mundo esquecido.